Pai do Senhor, meus amigos, minhas amigas, Deus abençoe a todos, aleluia, glória a Deus. Passando aqui para deixar um versículo ao teu coração para você meditar em Cristo Jesus. Que Deus venha abençoar cada um de vocês, que Deus venha abrir o teu entendimento para que você saiba o que Ele fez por mim e por você quando entregou o seu Filho, Jesus Cristo, para a salvação daqueles que estavam em pecado. Aleluia. A palavra de hoje se encontra no livro de Isaías, capítulo 53, aleluia, versículo de número 5. Isaías, capítulo 53, versículo 5. Assim diz a palavra do Senhor: mas ele, Jesus, foi ferido por causa das nossas transgressões, ou seja, por causa dos nossos pecados e transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, ou seja, sobre Jesus. Aleluia. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Aleluia. A palavra de Deus diz, meus irmãos, meus amigos, que Jesus, ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Ele foi entregue por Deus para nos salvar, para nos libertar, para nos comprar com o sangue do Cordeiro. E Deus, através de Jesus, nos resgatou do pecado, nos resgatou das transgressões, nos resgatou do inferno e nos deu a salvação, não por merecimento, mas pela graça. A Bíblia diz que Jesus, ele foi ferido por nossas transgressões, ele foi moído por causa das nossas iniquidades, e o castigo aleluia, o castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus. Pelas suas pisaduras fomos sarados, aleluia. Então, ele foi moído, aleluia, foi ferido por nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, aleluia. E o castigo que foi sobre ele, que era nosso, ele nos trouxe a paz, e nós fomos sarados, aleluia, por ele, porque a palavra de Deus diz: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e foi moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, ou seja, sobre Jesus. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Aleluia. Aleluia. Então tá aí, meu irmão, minha irmã, uma palavra para você como é que diz? Meditar, na qual Jesus, ele foi ferido por mim e por você, pelas nossas transgressões. E muitas das vezes as pessoas, elas não acreditam em Jesus. Elas têm a palavra de Deus, elas ouvem a palavra de Deus, mas elas não dão crédito à palavra. E eu te digo que Jesus, ele foi ferido por nossas transgressões, foi moído, e sobre ele foi o castigo que nós tínhamos, veio a paz para nós todos através de Jesus. Porque só em Jesus nós temos paz. Só em Jesus nós temos a salvação. Porque ele é o intermediador entre Deus e o homem, entre o homem e Deus. E ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. Somos falhos, somos pecadores, mas nós temos que reconhecer a Jesus como nosso Senhor e como nosso Salvador. É tempo de nós nos apegarmos ao Senhor. Erramos, mas tem um Deus que está ali apto, de braços abertos, para nos perdoar as nossas falhas. E eu quero dizer para você, o que você começou, aleluia, se você parou de fazer, volte atrás a fazer. Se você começou a fazer a obra de Deus, volte e faça a obra de Deus com amor e com vontade. Não importa o que vão falar de você, porque muitos querem te criticar, muitos querem te parar, mas tem um que pode te levantar e te fazer vencer. Não olha para quem está te criticando, mas olha para aquele que, aleluia, foi ferido por você, pelas tuas transgressões no teu lugar, foi moído em teu lugar e trouxe sobre ele a tua paz e a minha paz, que é Jesus. Você pode estar na maior luta, perseguição, mas se você tiver Jesus com você, você vai vencer as tribulações. Porque
Eu vou falar para você, não é fácil andar nos caminhos de Jesus. A porta está aberta, é os céus, ela é estreita, mas é para aqueles que querem passar pela porta estreita. Porque Jesus disse, há um caminho, há dois caminhos na verdade, há dois caminhos, Jesus falou. O caminho estreito, que é o qual conduz para a salvação, para a vida eterna, chama-se Jesus. Para entrar nesse caminho nós temos que renunciar o pecado, renunciar as coisas deste mundo, renunciar tudo aquilo que não provém de Deus, tudo aquilo que nos afasta de Deus. Mas ele fala que há um outro caminho, que é o caminho largo. Aí ele fala, e são muitos os que entram pelo caminho largo, são aqueles que querem fazer do jeito deles, ou seja, do jeito delas, sabendo que quando nós fomos comprados pelo sangue de Jesus, nós temos que servir a um só Deus, adorar a Deus, somente a Deus. Porque a Bíblia diz, no versículo, aleluia, porque a Bíblia diz no versículo 5, mas eu vou voltar aqui atrás no versículo 4, diz assim, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nos reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Aleluia. Então Jesus, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Se você está enfermo, é porque você ainda não se entregou verdadeiramente a Deus. Porque a Bíblia diz que o teu corpo, ele é o templo e a habitação do Espírito Santo. Se o teu corpo é templo e habitação do Espírito Santo, se encontra enfermo, então você tem que orar a Deus para ver o que está acontecendo. Porque se teu corpo é o templo do Espírito Santo, não tem como o corpo, que é o templo do Espírito Santo, está enfermo. Porque o Espírito Santo, ele é santo, ele não habita naquilo que é sujo. Se consagra, se consagra, libera perdão, pede perdão se for necessário, mas se conserta com Deus, porque Deus quer te usar aqui na terra. Para você ganhar uma alma, aleluia, você somar, jogar a semente e somar. Aleluia. Ele diz, verdadeiramente, no versículo 4, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. E se ele tomou sobre si as minhas enfermidades, as tuas enfermidades, então nós não temos que andar enfermos, nós temos que estar primeiramente sarados, limpos espiritualmente, e depois limpos e sarados na carne, no corpo, porque o corpo é templo do Espírito Santo. O coração é o altar de Deus. Como a Bíblia diz, verdadeiramente ele tomou sobre si nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Aleluia. Aí no versículo 5 diz a palavra, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Ou seja, ele foi castigado para que eu tivesse paz, para que eu tivesse salvação, para que você tivesse paz, para que você tivesse salvação. Se você não tem paz, porque você ainda não encontrou Jesus, então você tem que ter paz para que as pessoas que estejam em tua volta tenham paz. Aleluia. E uma pessoa sem paz, atribulada, ela suga as energias da outra pessoa que está buscando a paz. Ela suga a energia, a paz daquele que está buscando em Cristo Jesus. E não é fácil conviver, andar, trabalhar e viver com alguém que não está liberto ou liberta ainda. Porque você busca a paz. Quando você está prestes a recebendo de Deus a paz, a graça, aí aquela outra pessoa começa a te sugar, em vez de buscar também a paz. Aleluia! E essa é a palavra que Deus me deu no meu coração. No livro de Isaías, capítulo 53, versículos 4 e 5. Eu vou ler aqui novamente para você meditar, parar e pensar e refletir o que você quer. Porque Jesus já fez a parte dele. Aleluia! Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Se ele tomou sobre ele as nossas enfermidades, não temos que aceitar a enfermidade do nosso corpo. Porque Jesus já tomou, já levou as minhas enfermidades. Então meu corpo tem que ser sarado para o Espírito Santo de Deus habitar. Porque o meu corpo, o teu corpo é o templo e a habitação do Espírito Santo. Aleluia. E diz também, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Versículo 5, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões,
e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aleluia! Medite nesta palavra. Reflita no que ele fez por você. Se você tiver com o corpo enfermo, alguma coisa está errada com você. Libera, se tiver que liberar perdão, libera. Se tiver que perdoar, perdoa. Se tiver que pedir perdão, peça. Não é vergonha, não é feio pedir perdão. Não é feio liberar perdão, porque Jesus, ele se entregou por mim e por você. Ele tomou as minhas dores, tomou as tuas dores. Ele tomou sobre si as tuas enfermidades, as minhas enfermidades. Ele tomou sobre ele os nossos pecados e nos perdoou e nos lavou e nos comprou com o sangue do Cordeiro. Aleluia! Deus abençoe em nome de Jesus e até a próxima em nome de Jesus.